atacar, para fazer esse vai e vem. E é um cara que finaliza corretamente, né? E percebe situações do jogo onde ele pode se encaixar. A gente até conversava ali sobre movimentações, né? Que muitas pessoas falam, esses jogadores que jogam abertos na ponta, é um desperdício ele ficar parado. Não, às vezes, ele parado, se ele se movimentar, ele pode até prejudicar algumas ações. Ele tem que valer a pena, porque existe uma diferença entre se movimentar e se desmarcar. Às vezes ele quer se movimentar e ele vai ocupar um espaço que estava construído para uma jogada. E ele parado ali, às vezes é mais vantajoso. Ele só tem que se movimentar se ele vai causar uma superioridade numérica e aquele benefício daquele movimento vai ser maior do que ele ficar parado. E o Gabriel tem essa leitura, né? No tanto que a entrevista dele depois do jogo, ele fala, eu caí na direita porque eu percebi um espaço. Então ele ocupou um espaço onde ele tinha mais vantagem do que ele ficar parado onde ele estava. Então, assim, ele começa a ter um entendimento mais tático do jogo, que é o jogo do Jorge Jesus, né? E assim, além de tudo, tem a questão da confiança, né? Esses números vão provando, ele vai quebrando os recordes, né? Vai ultrapassando jogadores importantes na história do Flamengo. Esse dado aí é muito importante, né? Fazendo gols em todos os jogos. No começo, 10 anos que o Flamengo não tinha isso. Então, assim, além de tudo, num jogo onde o Flamengo, para ser campeão, precisa fazer o resultado, né? Foi um empate lá, né? 2-2. Uma confiança como essa, para o jogador, é de extrema importância. Né? Confiança em dois sentidos. Uma, que ele sabe que talvez não tenha só uma bola para matar. Que se ele perder uma, ele vai ter daqui a pouco uma outra oportunidade. E outra, do aproveitamento dele. Ele sabe que a bola está entrando, vai ter mais coragem para tentar uma finalização de média e longa distância, para tentar uma com o pé direito, que não é o bom. E eu acho que tem um outro ponto extremamente importante, que acho que nem vai se aplicar tanto amanhã, que o Bruno Henrique, por exemplo, não joga. Não joga. O Gabriel não tem a responsabilidade de carregar sozinho o ataque. Ele sabe que mesmo que num dia ele não consiga ir bem, há outros jogadores que vão dividir essa responsabilidade de tentar levar o Flamengo à vitória, de tentar evitar um empate, uma derrota do time. Então, acho que isso também tira dele a pressão para que ele entre, para que ele jogue e desfrute um pouco mais cada jogo. Quando você é a única peça funcional, o jogador do qual se espera tudo, num ataque que não tem jogadores que acompanham a sua qualidade técnica e que não estejam na mesma confiança, na mesma página, é mais difícil render. E acho que num Flamengo, que ele conhece os companheiros e que os companheiros o conhecem, e todos têm capacidade para ganhar um jogo e a responsabilidade de fazê-lo, isso é muito benéfico para um jogador como ele. Então só tende a crescer. Eu vejo como, primeiro, uma decisão acertada dele lá atrás, do ponto de vista de gerenciamento de carreira. Eu acho que o Gabriel acerta em permanecer no Flamengo. Ele sentiu o momento e sabia o tamanho que ele tinha. Tem uma questão importante aí, Henrique, porque assim, ele esperou até o final, né? Até onde a data limite da questão da renovação. Tinha a janela aberta, né? Não houve nenhum clube assim, nenhum gigante da Europa demonstrou assim, um interesse, não chegou a ter negociação com nenhum gigante da Europa, então o Flamengo também esperou. O Flamengo também esperou, né, Hernan? Porque qual que era o contexto? A Inter precisava atender alguns pedidos do Conte em relação a reforços. Ashley Young veio, o Moses veio também o Eriksen do Tottenham. E a Inter tinha que respeitar o fair play financeiro. Então o Flamengo sabia que se ele contratasse os jogadores que o treinador queria, e o Gabriel não estava nos planos, a Inter precisaria vender para entrar dinheiro e justificar na UEFA o fair play financeiro. Então venderia o Gabriel de qualquer forma na janela. O Flamengo sabia que esperando conseguiria um valor mais baixo, porque a Inter se veria obrigada a vender. Então foi uma negociação que se arrastou também por uma malícia ali do Flamengo, entendendo o mecanismo de janela. Já estava tudo acertado com o Gabriel, questão de acertar com a Inter. E o Gabigol sabe que se voltar para a Europa, mesmo hoje me parecendo um jogador melhor do que o jogador que foi lá atrás para a Inter, ele vai ter uma cobrança de lá maior. Porque ele já foi e já voltou. Então o cara não tem muita margem de erro, tempo de adaptação, existe uma impaciência um pouco maior. Então acho que ele acertou em permanecer no Flamengo. A gente já falava na época da janela, enfim, da novela da permanência ou não. E acho que escolheu um bom caminho para a carreira dele. Ficar num time que ele conhece a torcida, que é cada vez mais ídolo. Ídolo não só dos flamenguistas. Acho que ele vai ganhando um tamanho aqui, evidente que não estou falando dos rivais. Vascaínos, tricolores, botafoguenses torcem contra. Mas a gente já viu uma admiração de crianças, torcedores de outros times, e até de torcedores que querem o Gabriel na seleção. O 2-2, né, foi o jogo lá no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Não tem o gol qualificado, né? O Flamengo, se fizer 1-0, já leva o título e pode pintar aí o Rafinha, né? Que correu no gramado, tá aquele suspense.